Bom dia! Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Hoje, dia 16 de janeiro de 2024. Jesus, já parece que passou um ano. Bom dia, Débora! Bom dia, Samuel! Bom dia, Juliana! A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Mônica. Ô, glória. Gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa live devocional. Tá bom? Vamos orar pra gente dar início, amor. Fala aí. Paz de Cristo, bom dia a todos. Deus abençoe, uma ótima terça-feira para a glória de Deus. Fabi, seja bem-vindo. Gente, bom dia. Bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Lembrando que hoje é terça-feira. E hoje é dia de panorama bíblico. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Esdras. Neemias. Esdras foi semana passada. Neemias, tá bom? Então, não desliga da gente não, tá? Daqui a pouquinho, 10h07, a gente vai estar aqui dando um estudo. Eu não, né? Ele praticamente. Ele é o livro. Glória a Jesus. Kelly, a paz do Senhor Jesus. Irmã Matilde, a paz do Senhor Jesus. Débora, hoje você não perdeu a hora não. Ontem também foi quase. Glória a Jesus. Gente, vamos orar? Quando você está entrando aí, quem já está entrando já manda para outras pessoas, já curte aí, comenta, fala com a gente. Isso ajuda nas métricas do Instagram. Estava lendo sobre isso, entendendo. Cada vez que você bota coraçãozinho, cada vez que você compartilha isso com alguém, cada vez que você comenta no post dessa live, o Instagram entende. Isso é programação, gente. Quem entende de computador vai poder explicar até melhor do que eu. Entende que esse conteúdo é relevante e começa a mandar para outras pessoas. E sabe o que acontece? Pessoas que não conhecem a gente são alcançadas, pessoas de outros lugares. Essa semana teve mais uma pessoa de fora, né? Qual é o nome daquele lugar? Aquele lugar tal. Não, como foi o nome? Eu não sei nem falar aquele que é de São Paulo também. A Débora é de Taubaté, mas teve uma outra pessoa. Qual o nome daquela pessoa que entrou? Não sei. Eu esqueci o nome do lugar. É um lugar de São Paulo aí, gente. Eu queria poder falar, agradecer, né? Vou citar o seu nome lá. Esqueci o nome da irmã. Mas, enfim, ajuda outras pessoas a receberem esse conteúdo, a serem edificados pelo poder da palavra de Deus, tá bom? Vamos orar, gente? Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, por essa rica oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, porque acordamos, ó Pai, porque levantamos, porque estamos tendo um momento de devocional, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, esse dia. Senhor Deus, fica conosco, que não seja mais a Karine, que não seja mais o Fábio, mas que seja o Teu Espírito Santo a conduzir, ó Pai, tudo aquilo que vai falar, que venha edificar corações, vidas. Pai, que essa palavra, Senhor Deus, do dia de hoje venha ficar em nossos corações, gravadas, Senhor Deus. Pai, e não só, Pai, gravadas e entendidas, mas que venhamos aplicar no nosso dia a dia, que venhamos ser constantes, que venhamos fazer aquilo que o Senhor deseja, que venhamos ser discípulos Teus para a glória e louvor do Teu nome. Que vidas venham ser alcançadas através das nossas atitudes, através dos nossos gestos, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Dê um dia abençoado, um dia da Tua paz que excede todo entendimento, um dia, Senhor Deus, da Tua graça a todos aqueles que estão aqui com a gente, Senhor Deus, ao vivo. Pai, também aqueles que vão assistir no futuro, Senhor Deus, que vão assistir, Senhor Deus, no YouTube, de outras formas, Senhor Deus, nós te pedimos, abençoa de igual forma, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, que dessa live, Senhor Deus, de cada live que a gente tem feito aqui, Pai, que venha render testemunhos, ó Pai, para a glória do Teu nome, porque essa é a nossa intenção, ó Pai, cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para esse tempo, Senhor Deus. Da mesma forma, Senhor Deus, que muitas pessoas já fizeram, Senhor Deus, antes de nós, ó Pai. É isso que nós te pedimos.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Jesus. Deixa eu ver quem está com a gente. Andréia, Fabi, Mônica, Kelly, Meire, Lidiane, Wagner, Fábio. Deve estar com você, né, Lidiane? Fala aí. Pastora Renata, irmã Débora, irmã Matilde, Samuel, Lucilene Farias. Ô, Glória! Mãe do pastor Cláudio. Exatamente. Irmã Mônica, Sônia Regina. Quanto tempo, irmã Sônia? Bom te ver por aqui novamente. E Juliana está aqui com a gente também. Deus abençoe a todos. Gente, nosso devocional hoje está lá no livro de Atos, Atos 9, versículo 32 ao 42. Você 36 ao 43. É 36? Eu anotei 36. Eu falei o quê? 32 ao 42. 36 ao 46, gente. 36 ao 43. 36, 32, Atos 9. 36 ao 43. Anota aí pra gente. Atos 9, 32, 36. Ah, é porque fica um pedacinho, né? Eu anotei aqui junto na minha Bíblia. 36. Atos 9, 36 ao 43. Coloca pra gente aí, gente, por favor, tá? É porque no final fala sobre Jope também, curtidor. Enfim, vambora. Vou ler aqui rapidinho, tá bom? E aí o Fábio já entra no contexto. Isso aí, vai. Samuel já colocou aqui. Glória a Deus. Diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões. Rogando-lhe que não demorasse em vir em ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegaram, levaram para o quarto alto, e todas as viúvas rodeavam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando a mão, a levantou, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias ali em Jope, com um certo sermão curtidor. Vamos lá, gente, rapidinho aqui, tá? Esse livro de Atos é escrito por um homem chamado Lucas, vocês já sabem disso. Lá no comecinho você percebe que é endereçado a uma outra pessoa chamada Teófilo, possivelmente uma pessoa com alta proeminência no governo romano. E esse livro de Atos aqui consiste em demonstrar para nós a vida prática de Jesus através das obras, atitudes e ministério dos apóstolos, né? A palavra Atos no grego significa realizações de grandes homens. Por quê? Porque a prioridade do ministério de Jesus, anteriormente, por incrível que pareça, não eram os milagres e curas. Na verdade, eram as lições ensinadas por ele aos seus discípulos. Eu não estou dizendo aqui nessa manhã que os milagres não eram importantes. Estou dizendo que não eram principais prioridades. Por quê? Porque se você parar para observar, você percebe que Jesus ele gasta mais tempo ensinando os seus discípulos do que fazendo milagres e realizando curas. Então, simplesmente, milagre é bom, cura é maravilhoso, mas não era a prioridade do ministério de Jesus. Era ensinar os discípulos para que, num tempo posterior, quando Jesus fosse assunto aos céus, eles dessem continuidade ao ministério daquilo que Jesus tinha feito na terra. E o panorama do que marca esse livro aqui de Atos, o contexto desse texto aqui, ele tem 3 personagens, tá? Nesse capítulo 9, mais precisamente nesse trecho aí. Primeiro é Pedro, depois uma mulher chamada Dorcas e um grupo de viúvas junto com os santos, que eram pessoas separadas, né? Pedro aqui se destaca, acho que vocês já
conhecem bastante a história de Pedro. Pedro é uma pessoa com um caráter que demonstrava para nós liderança nata, sempre é citado na frente dos discípulos com o primeiro nome, e era um pescador, né? E Pedro agora vai participar de 2 episódios marcantes nesse capítulo: a cura de um paralítico por nome Enéas, que é anterior a esse texto que nós lemos, e a ressurreição de uma mulher por nome Dorcas, tá? Deus primeiro teve que tratar da história de Enéas, para depois cuidar da questão de Dorcas, ok? E Jesus, através de Pedro, atraiu os olhares, o foco e a atenção das pessoas. Por quê? Porque a cura de Enéas, anterior a esse texto, repito, e a ressurreição de Dorcas atraíram a atenção do povo, e o texto diz que muitos creram em Jesus por causa disso. Diz a Bíblia que Pedro vai até uma localidade chamada Lida, e pelo poder de Jesus que estava nele, Enéas é curado de uma paralisia. E em Jope, a Bíblia diz que uma mulher, repito, de nome Tabita, que traduzido era Dorcas, ela tem uma biografia pessoal e espiritual descrita no texto. Era discípula, fazia muitas boas obras e dava esmolas. Um detalhe triste dela aqui, gente: ela adoece e morre. E a morte aqui, ao que parece para nós, abrevia a história de trajetória de Dorcas. O texto diz ainda para a gente que lavaram seu corpo e depositaram num quarto no andar de cima da casa, ou num quarto alto, que era um cenáculo. Por que eles lavaram o corpo de Dorcas? A cultura judaica deixa claro para nós que, da mesma forma que um recém-nascido vem ao mundo e é lavado, quando também morre alguém, lava seu corpo numa espécie de purificação chamada tarahá. Tarahá. Antes eles entendem que, da mesma forma, repito, gente, que alguém é limpo quando chega na terra, é lavado, quando sair também tem que ser limpo, lavado. Isso é uma cultura judaica, ok? E é interessante falar aqui nessa manhã que a cultura judaica do Oriente, que a cultura da caridade do Oriente Antigo está em lavar um corpo do morto. Por quê? Porque morto não levanta para falar muito obrigado. Morto não paga, morto não devolve, morto não retribui, morto não abraça, morto não reconhece, morto não publica nada no Facebook. Qual o segredo então? Tratar de corpo de morto é uma ação de amor, porque transmite a ideia de, mesmo que o morto não tenha nada para te oferecer, ele tem valor para você. Detalhe, gente, é que ao invés de colocarem ela num sepulcro, levaram ela para um quarto alto. Isso me chama a atenção aqui, porque depois de lavar o corpo e perfumar o seu corpo, o certo é levar não é levar para um quarto, é levar para sepultar, geralmente fora da cidade. Então, rapidinho aqui algumas aplicações dentro dessa introdução. Primeira delas, Dorcas era uma discípula presente, frequente e assídua na obra de Jesus. E quando olham para o cadáver de Dorcas, concluem em unanimidade uma coisa: que Dorcas estava fazendo falta. Por quê? Porque a presença viva de Dorcas tinha encerrado. E junto a isso, ela era ativa na obra. O texto diz que ela era discípula. E discípulos estão sempre em movimento. Quem é discípulo não fica parado, não fica estagnado. E agora essa mulher está parada, está morta. E a pergunta que eu lhe faço nessa manhã aqui é a seguinte: você faz falta ou ninguém te nota? Meu Deus. Anota isso aí. Você faz falta ou ninguém te nota? Tem gente que faz falta. Tem gente que, quando não vemos ela, sabemos que alguma coisa está acontecendo com ela. Por quê? Porque ela faz falta. Por quê? Porque quem faz falta não pode ser sepultada. Aleluia. Glória a Deus. E tem gente que está nessa live nessa manhã, 18 pessoas está dizendo ali no Instagram, que você está morta. Meu Deus. Lançaram sobre você uma palavra, uma decepção aconteceu contigo, uma ferida está aberta na tua vida, tu morreu por dentro.
Meu Deus. Só que o texto diz pra gente que levaram ela a um quarto alto. E quarto alto ou cenáculo, eu te afirmo, é lugar de oração. Aleluia. Glória a Deus. Não sei como é que você entrou nessa live. Aleluia. Glória Mas você está a no Deus. quarto alto de alguém. Oh, glória. Tem alguém orando por você. Glória a Jesus. Você não vai morrer. A palavra aqui para a tua vida é o seguinte. Tem alguém orando por você. Você não vai morrer. Porque tem muita coisa para você poder fazer na obra de Deus ainda. Glória a Jesus. Aleluia. Escreve aí, eu estou nas orações de alguém. Escreve aí, eu estou nas orações de alguém. Aleluia. Glória a Deus. Quer falar aí alguma coisa? Pode continuar. Segunda verdade sobre isso. Anotou aí? Eu estou nas orações de alguém. Ela estava no quarto alto. Ninguém enterrou ela. Aleluia. É que houve uma ressurreição. Segunda coisa. Mas antes houve um posicionamento. E agora vai bem doer. Quem ressuscitou ela? Jesus através de Pedro. Existiu uma ordem, um cronograma espiritual para organizar algumas coisas na vida de Pedro lá atrás, para Jesus usá-lo no período dos Atos. Gente, Pedro estava capacitado para cuidar de gente que estava morta. Lá em João 21, você conhece a história, falamos dela semana passada. Jesus chama Pedro para um particular, perguntando se ele o amava 3 vezes. Na terceira vez que Pedro responde, Jesus fala assim, ó, cuida das minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Assume o que eu coloquei nas tuas mãos de uma vez por todas. E tem gente aqui nessa live que não assumiu ainda aquilo que Deus colocou na mão dela. Meu Deus. Escreve assim aí, eu preciso assumir o que Deus colocou nas minhas mãos. Eu preciso assumir o que Deus colocou nas minhas mãos. Aleluia. Oh, Jesus, nos ajuda. Tá? Eu preciso assumir o que Deus colocou nas minhas mãos. Escreve aí, sem medo. Isso, o Fabi colocou já aí. Pedro foi curado em relação ao seu chamado. Guarda isso aí, gente. Agora a pergunta que não quer calar é o seguinte: como pode um discípulo ser canal de ressurreição para alguém sem antes abraçar o seu chamado na obra de Deus? Vou repetir. Como pode um discípulo ser canal de ressurreição para alguém sem antes abraçar o seu chamado na obra de Deus? Posso melhorar? Tá fugindo do projeto de Deus por quê? Todo fugitivo é só alguém que está trocando de cadeia e jogando a chave fora. Meu Deus. Escreve isso aí também. Todo fugitivo, escreve isso aí. Todo fugitivo é alguém que está trocando de cadeia, jogando a chave fora. E se você continuar fugindo daquilo que Deus quer para a tua vida, Ele vai te pegar lá na frente. Quer um conselho? Abraça o chamado de Deus. Se você continuar fugindo, Deus vai te cercar, vai te achar, mas tu vai acabar fazendo a vontade dele. Aleluia. Glória a Jesus. Isso aí. Todo fugitivo é alguém que está trocando de cadeia, e jogando a chave fora. Tá? E jogando a chave fora.
É alguém que está aqui na live. De repente é todo mundo, né? São todos. Gente, Deus não está interessado como foi sua vida até agora. Ele está interessado em qual é o seu posicionamento daqui para frente. Aleluia. É isso que ele quer saber. Qual é a posição que você vai tomar na tua vida a partir de agora? Terceira coisa é que antes de Jesus ressuscitar Dorcas através de Pedro, chamam ele e explicam a situação. As pessoas chamam Pedro e explicam para Pedro o que estava acontecendo. E a situação era de crise. Dorcas morreu. O referencial de discípula morreu. E morte gera silêncio da parte de quem morre. Eu posso lhe falar uma coisa? Silêncio gera morte de relacionamentos. Escreve isso aí também. Silêncio gera morte de relacionamentos. Porque só uma parte tem voz, outra não tem mais. Você tá indo aí ou não? Fala alguma coisa aí. Essa parte eu ia falar, hein? Não, Meu Deus. Vai, fala aí. Eu fiz algumas anotações aqui, né? É um texto muito rico, gente. Depois medita nele em casa, ali num tempo ali com melhor qualidade. Primeiro a gente precisa lembrar o que é discípulo. Discípulo, se você for observar essa palavra, é o mesmo que aprendiz, é o mesmo que aluno, é o mesmo que um estudante da palavra, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, Dorcas, Tabita, ela foi chamada de discípula. Então, discípulo, gente, não é uma pessoa que só seguia Jesus, é uma pessoa que praticava o que Jesus ensinava. Então, ela era uma aluna, ela não só observava, mas ela também fazia. E eu já aprendo uma verdade, eu quero compartilhar com as irmãs, com os irmãos aqui, que muita gente quer ser chamado de discípulo, né? De aprendiz, de aluno, de seguidor do Senhor Jesus, mas para ser discípulo, obediência não é opcional. Anota isso aí. Para ser discípulo, obediência não é opcional. E tem muita gente querendo fazer as coisas do seu próprio jeito, e você só consegue ser discípulo verdadeiro se você for obediente. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui, o Fábio já falou sobre várias outras, mas ela praticava as boas obras e esmola. E eu acho isso muito sério, porque tem muita gente praticando boas obras. Aí eu quero te fazer uma pergunta nessa live. Eu até anotei aqui. Do ponto de vista de Deus, ajudar uma pessoa que está necessitada, isso é boas obras? Responde aqui, sim ou não? Do ponto de vista de Deus, ajudar uma pessoa, eu quero que você responda aqui. É boas obras? Sim ou não? São boas obras? Sim ou não? Alguém pode me responder aí? E aí eu vou pedir para o Fábio abrir lá em Isaías 64:6. A resposta está na Bíblia, irmãos. Fabi colocou sim. Mais alguém? Mais alguém vai participar? O Silene também colocou sim. É boas obras, gente? Você ajudar uma pessoa necessitada? Do ponto de vista de Deus, hein? Olha a pergunta. Vou responder. A resposta é não. Ó, Samuel colocou aí não. O que está dizendo lá em Isaías 64:6? Mas todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Na minha versão tá assim, ó. Todas as boas ações dos homens, tá falando, todas as boas ações dos homens são como trapos imundos por causa da sua impureza. Então, do ponto de vista de Deus, gente, você ajudar uma pessoa necessitada, para ele, ó, é como trapo imundo. Já pegou aquele pano que não serve mais para nada? Puído, rasgado, sujo. É isso aí que são as nossas boas obras para Deus, gente. Meu Deus, né? É forte. Só que Tabita, ela era discípula e ela era cheia das boas obras, mas também era cheia de esmolas. E eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, então,
O que é isso? Se ela é tua discípula e a Bíblia fala sobre isso, aí eu entendi uma verdade aqui, gente. A diferença é que ela crê em Deus, é que ela cria verdadeiramente em Deus, porque em Hebreus 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa para você ser discípulo, você precisa ter obediência e você crer. Precisa ter fé, para que Deus receba as suas boas obras. Então, as verdadeiras boas obras, gente, não são aquelas que estão carregadas de boa intenção, porque a gente vê aí muita gente que não é cristã, que não é discípula, fazendo boas obras. E, na verdade, elas fazem até muito mais do que quem é. Só que as verdadeiras boas obras, gente, são aquelas que são vestidas de Cristo, da justiça de Cristo. E essa mulher, ela estava vestida assim, de boas obras, cheia de Jesus nela. Então, a gente precisa hoje aprender com ela a marcar a vida de alguém, a ser uma mulher, um homem que inspira outra pessoa. Então, você amar uma pessoa é você assumir a responsabilidade da vida dela nos piores dias dela. Isso é boas obras. É isso que a gente precisa fazer. Agora, uma das outras coisas que me chama a atenção é que a fé, ela é fruto de boas obras. A fé, ela é fruto de boas obras. Mas as boas obras, elas não são frutos da fé. Tem gente que pratica as boas obras achando que vai ser salvo. Só que é o contrário. Gente, eu e você devemos praticar as boas obras, que é ajudar o necessitado, porque somos salvos, tá bom? Porque somos salvos. Isso tem que ser reflexo da nossa fé em Cristo, reflexo da nossa salvação. Tiago 2, versículo 17, fala que sem fé, que a fé sem obras é morta, que a fé sem obras é morta. Então não adianta você ter fé e não ter obras. Não adianta você ter obras se você não tem fé. Então a fé sem obras, ela é morta em si mesmo. Tiago 2, 17. Então é muito importante mostrar que ela tinha fé e por isso ela fazia as obras, porque ela já sabia da sua salvação. Aí agora eu te pergunto, e as esmolas? E isso eu fiquei pensando, bastante tempo. Qual é a diferença de boas obras para esmola? Vamos lá. Boas obras é aquilo que eu preparo com as minhas mãos. Vou lá ajudar uma pessoa, eu faço uma comida, eu ajudo uma pessoa e entrego para ela. Isso é uma boa obra. Eu preparo alguma coisa com as minhas mãos e vou lá ajudar, compro uma água. Isso é esmola, isso é boas obras. Agora, esmola. Esmola, gente, é algo que você não teve como se programar. Alguém te para de surpresa e tá precisando de um casaco, por exemplo. E aí, vamos aí falar para os homens aí. Você acabou de sair do shopping com seu casaco lá, caro, você queria muito, juntou dinheiro, todo mês lá guardando um pouquinho para poder comprar aquela roupa, talvez a mulher a mesma coisa, uma jaqueta, um sapato, e aí você passa na rua e vê alguém necessitado, e alguém te pede um casaco, e alguém te pede aquilo que você acabou de comprar. Esmola é isso, gente, é você não ter tempo de preparar nada, você tirar de você e você entregar para o outro. Essa é a diferença. Esmola é o rápido, aquilo que você não se programa, aquilo que te pega de surpresa, não dá tempo para você preparar. E aí você tem que dar para aquela pessoa no momento de necessidade. Então essa é a diferença. Dorcas, ela tinha os dois, ela tinha tantas boas obras, ela fazia vestidos e dava para as pessoas, fazia os vestidos com as suas próprias mãos, fazia túnicas com as suas próprias mãos, mas ela era cheia de boas, também cheia de esmolas, ou seja, se ela via alguém na rua precisando de algum agasalho, ela não tinha tempo de produzir, ela tirava, ela arrancava do seu próprio corpo e dava para as pessoas. E isso está sendo difícil de encontrar nos dias de hoje. Pessoas que tenham boas obras e pessoas que deem esmola. E um verdadeiro discípulo, gente, faz os dois. Como eu disse, a fé sem obras é morta. Que possamos começar a entender o que é ser verdadeiramente discípulo de Cristo, é a praticar aquilo que Jesus fazia. Ela era aprendiz, aluna, mas ela também colocava em prática. Então, uma boa discípula, um bom discípulo, são aqueles que fazem exatamente, que inspiram outras pessoas. E você, está disposto a alterar a sua agenda, as suas vontades e permitir obedecer a Deus? Tanto com boas obras quanto com esmolas? Esse é o aprendizado que eu tenho
desse texto dela, né? Mas o quê? Quer falar mais alguma coisa? Vamos encerrar aqui, gente, dizendo para vocês que, voltando ao texto aqui, a história, a Bíblia diz agora que, no versículo 40, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Aleluia. Primeira coisa que Pedro fez lá quando chegou, mandou todo mundo sair do quarto. Olha o que diz lá no versículo 40. Tendo feito sair a todos, o quarto era o lugar de oração. Ele mandou todo mundo sair, dobrou o joelho, orou, e chamou ela assim, ó, Tabita, levanta-te. E a mulher levantou mesmo. É importante a gente falar aqui que muita gente que estava ali estava de oba-oba. E eu preciso que você entenda aqui a aplicação, que é muito séria, é que situações de crise separam pessoas maduras das pessoas que só vivem de oba-oba. Escreve assim aí, situações de crise selecionam pessoas. Escreve isso aí. Situações de crise selecionam pessoas. Coisa linda, né? Meu Deus. Situações de crise selecionam pessoas. Tá? Situações de crise selecionam pessoas. Pedro estava organizando o ambiente. E algumas dores são permitidas simplesmente para Deus reorganizar o ambiente. Escreve isso aí também. Escreve aí assim, ó. Algumas dores são permitidas simplesmente para Deus reorganizar o ambiente. Isso aí, o povo está escrevendo. Algumas dores são permitidas simplesmente para Deus reorganizar o ambiente. E a gente encerra dizendo aqui para você o seguinte, gente. Como foi dito aqui pela Karine, a Bíblia diz que Tabita, que era Dorcas, sentou-se, perdeu a mão a ela e levantou-a. Eu posso te lembrar uma coisa? Ela confeccionava, produzia e remendava a túnica para outras pessoas. Tá? Tá lá no texto, cadê? Versículo de número... Qual o texto aí? Acha pra mim. Aqui, ó, verso 39. Pedro atendeu e foi com eles, tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Então Dorcas era uma espécie de costureira daquela época. Ela ajudava pessoas a iniciarem sua vida de oração, porque as pessoas que usavam uma túnica, usavam às vezes uma roupa especial, um talit, eram pessoas consideradas pessoas de oração, tá bom? Então, Dorcas aqui a gente encerra dizendo que ela produzia e remendava túnica dos outros. Pedro, quando ressuscita ela, está dizendo o seguinte para ela: Dorcas, levanta e volta a produzir, volta a trabalhar para o rei. Aleluia. E a pergunta nessa live para alguém nessa manhã é a seguinte: você parou aonde? Tem gente que a dor está tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que você não consegue mais pregar, não consegue mais ensinar, não consegue mais cantar, não consegue mais trabalhar, não consegue mais produzir. Até para adorar está difícil. Até para ir para a igreja está difícil. Mas nessa live a gente quer declarar na tua vida o seguinte: que Deus está contigo. Levanta, porque Ele te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, porque eu sou contigo.
Aleluia, glória a Deus. A gente encerra a live dizendo para você aqui o seguinte: você vai voltar a produzir no reino de Deus. Você vai voltar a produzir no reino de Deus. Escreve assim aí: eu vou voltar a produzir no reino de Deus. Eu vou voltar a produzir no reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora, não é para rasgar a túnica dos outros não, tá? É para costurar. Porque tem gente que adora rasgar a túnica dos outros ao invés de costurar elas. Meu Deus. As viúvas mostraram para Pedro as túnicas que ela confeccionava, não que ela rasgava. Ela não era rasgadora de túnica de ninguém. Era uma pessoa que confeccionava a túnica para os outros. Entendeu isso ou não? Qual é a ferramenta pequena que está na tua mão? Agulha. Que pode ser usada para poder restaurar a vida de alguém. Vamos encerrar? Você tá aí ou foi embora? Uma palavra de reflexão nesse tempo, tá? Vamos orar para selar? Deixa eu só ver aqui. Irmã Andréia, Fabi, Mônica Carvalho, Kelly, Glória, Patrícia, irmão Wagner, Meire, Lidiane, Fábio, Fátima Azevedo, Glória, Monique Sarmento, Matilde, Samuel, Lucilene, Diana, Glória, Anéia, Mônica Vieira, Sônia, Regina e Juliana Espírito. Vê se tem alguém aí que eu não falei, que tá aparecendo para você e não aparece para mim. Gente, Débora, Glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer vocês que estão aqui com a gente desde o dia 1º, todo dia, às 6 e 7 da manhã, pela misericórdia e graça de Deus, estamos aqui com uma palavra do Senhor Jesus, para você começar o seu dia meditando, que essa palavra, a gente venha ficar guardada no seu coração, na sua mente, durante esse dia, você venha meditar para a glória de Deus, tá? Volte a produzir no reino do Senhor Jesus, tá? Obrigado por você estar aqui, obrigado pela sua atenção, pelos seus minutos. Falou da Monique aí, Monique tá, né? Monique. Gente, muito obrigada, vamos orar. Isso aí, gente. Quando você abrir aí o Instagram de manhã para poder participar com a gente da live, aparece assim aí, envie uma solicitação para participar da live. Não precisa enviar não, só apertar no cancelar para você poder participar. Quando você envia, aparece pra gente aqui que você quer participar ao vivo também com a gente, com o seu rosto, tá? Eu vou apertar com a hora dessa aí que você quer, tá? Você vai vir aparecer ao vivo com a gente aí, tá? Então só apertar cancelar. Realmente o Instagram confunde um pouco a gente, mas estamos aqui para poder adorar a Deus, tá? Vai orar? Eu oro. Ora, você vai. Feche seus olhos se você pode. Se você tiver algum lugar que não dê, não feche, então, tá bom? E fale com o Senhor agora. É um momento seu com Deus, tá bom? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é verdadeira, pela tua palavra, Senhor Deus, que nos orienta, que nos ensina, que nos confronta, Senhor Deus. Nós te agradecemos por ela, que é tão viva e eficaz. Pai, a tua palavra é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. Ela é apta para discernir os nossos pensamentos e a intenção do coração. A tua palavra é a verdade. Nós glorificamos pela tua palavra, que é o Senhor, ó Pai, falando conosco. Nós te agradecemos por essa manhã de aprendizado, que sejamos, ó Pai, discípulos teus, ó Pai, não apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Pai, que possamos, ó Pai, realizar, ó Pai, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Pai, aos nossos olhos a ferramenta é tão pequena, uma agulha, Senhor Deus, mas que vai gerar, Senhor Deus, resultados para a glória do teu nome. Nos ensina, Senhor Deus, a cada dia mais a crer, ó Pai, com obras, Senhor Deus. Pai, para que haja, Senhor Deus, em nós, Senhor Deus, a completude, Senhor Deus, aquilo de fazer, ó Pai, a tua vontade. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, guarda essa palavra no nosso coração, abençoa cada vida aqui, Senhor Deus, dê um dia próspero, abençoado, feliz, na sua paz, Senhor Deus, obrigado, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém.
Glória a Jesus. Volte a produzir para o reino. Que Deus te abençoe e te guarde. Mostre sempre um caminho de excelência em Cristo Jesus. 10h07, estamos aqui de volta com Panorama Bíblico, livro de Neemias, tá bom? Então, se você quer aprender um pouco mais, fica aí com a gente. E logo à noite, né? Quem é da DVIP aí, estaremos lá também com disciplinas espirituais. E hoje vamos falar sobre jejum. Meu esposo vai falar sobre jejum, gente. Coisa boa, tá? Então, Deus abençoe, gente. Beijo. Tchau, gente. Paz de Cristo.